Paz do Senhor, amada, eu vou te contar o sonho. Eu estava tendo uma perseguição no começo com uma pessoa, era um rapaz, ele queria meu celular e ele corria atrás de mim e eu fugia dele. E eu subi uma rua que era uma ladeira bem íngreme assim. Quando eu subi essa rua, eu chegava na casa da minha avó. Quando eu ia falar com ela, eu via que ela estava estressada, sabe, arrogante. Aí ela colocava a mão assim na cabeça, assim, tipo, ai, que dor, não sei o quê. E de repente ela manifestava. Na verdade, o Espírito Santo me tomava com autoridade e eu ia atrás dela e eu já entendi o que que era. E eu começava a expulsar. E nisso que eu tava nesse processo, o demônio manifestava, mas ele não saía. Muito difícil, muito difícil. E aí no sonho, chega até a ser engraçado, eu falava pra ele assim, olha, então dorme. E aí ele dormia e eu saía pra rua. Nisso que eu saía, de frente da casa dela tinha um ponto de pregação e tinha umas mulheres fazendo um culto. E aí eu chamava essas mulheres e falava assim: olha, me ajuda aqui e tal. E aí a gente entrava dentro da casa de novo. Antes de eu entrar, até fazer uma oração, que eu acabei me esquecendo disso, até fazer uma oração e falava assim: ai, Senhor, que seu nome não seja envergonhado, me ajuda com isso, eu sei que sou pecador, enfim. Entrava. Quando eu entrava, a gente colocava ela sentada numa poltrona e ela estava incorporada, né? E aí eu começava, a gente começava a orar, tipo assim, para Deus nos perdoar antes de começar a expulsar de fato. Nisso, ela sumia. Eu abri o olho, cadê ela? Sumiu. E eu falava assim, ué, gente. E aí começava a procurar. Quando eu olhava direito, assim, melhor a cena, todo mundo tinha desaparecido. Ficou apenas uma irmã lá. E eu olhava assim, eu falei, mas como? E aí eu até ia na cozinha assim, e começava a falar assim, olha, você está com a minha avó, você devolve a minha avó. E falava, sabe, com o demônio, você devolve a minha avó. E aí, nisso, eu tinha a impressão que ela estava no banheiro. Só que, na hora, eu não sentia vontade de entrar. E aí, eu ia até a porta. Quando eu ia até a porta, eu via que tava tudo escuro, assim, sabe? Uma neblina densa, escura. E eu falava assim, gente. E nisso eu abri a porta. Quando eu abri a porta, eu falava assim, mas o que tá acontecendo lá fora que todo mundo sumiu? Que eu abri a porta que eu saía, eu era puxada pra fora. Então, tipo, eu saía na rua e de repente eu estava flutuando. Era como se eu estivesse em cima de uma bolha. Ou dentro da bolha, não sei. E eu olhava o céu, via as estrelas. E de repente, quando eu olhava pra rua, eu estava numa rua antiga que eu morei quando eu era criança. E eu ia até a metade dessa rua e essa bolha virava comigo, assim, até quase batia na parede e ela virava. Quando ela virava, que eu voltava para a direção que eu vim, eu olhava na reta e era como se fosse, não sei explicar, mas era, ai, mais ou menos uns 3 metros, 4 metros, 5 metros por aí. Eu via Jesus. Ai, ele tava num cavalo branco, é, sentado, né? E com as vestes todas de branco, e ele entrava na casa da minha avó. E quando eu via isso, eu falava, nossa, Jesus, ficava toda empolgada. E eu passava, em vez de eu parar, eu passava com a bolha. E de repente, quando eu passava, eu já estava no céu. E aí era assim, era uma montanha enorme, tinha uma cachoeira, tinha o céu azul, as nuvens branquinhas, aquele arco-íris que faz quando tem contato com o sol e a água. E a estrutura era como se fosse aqueles telhadinhos japoneses, sabe? Os telhados eram pretos, mas as cores eram vermelhas, né, das estruturas, e tinha dourado também. E dos dois lados, assim, da montanha, imagina que são, tipo, duas escadonas, duas escadarias enormes, assim, dos lados. E no meio tinha um rio, como se fosse um rio, mas ele não tinha água. E aí, dos lados das escadarias, as pessoas chegavam com seus cavalos, com as suas armaduras douradas, todo mundo, tipo assim, estavam com a sua armadura. Tinha gente que não tinha armadura, mas tinha gente que tinha armadura dourada, tinha espadas, é, escudos, todo aquele aparato de guerra, sabe? E eles chegavam e deixavam as coisas ali e se ajoelhavam. Quando eles se ajoelhavam, as vestes deles eram transformadas. Então, aquilo que era
dourado, né, de armadura, ficava branco. E eles aspiravam assim, sabe? Quando eles levantavam, era como se eles aspirassem, virassem fumacinhas. E aí, de repente, eles apareciam um pouquinho mais pra frente. Que quando eu olhava pra cima, eu vi uma multidão de pessoas subindo, como se fosse uma ladeira, assim, mas é multidão. Mas elas não eram pessoas, eram como se fossem espíritos, sabe? E elas estavam cantando, felizes. Tipo, a imagem não se mexia, mas eu sabia o que estava acontecendo. E elas eram mulheres, eram homens, e alguns homens, eles tinham até um cajado, sabe? E eles subiam a essa ladeira, assim, todos de branco e numa felicidade, assim, genuína. E aí eu olhava isso e ficava maravilhada, assim, dos dois lados dessas escadarias. No meio, como eu falei que parecia um rio, mas não era um rio normal, era um rio de moedas. Tinham muitíssimas moedas. Eu sabia que ele era extenso, que ele era gigante, mas eu assim como a escadaria, mas eu não olhava para baixo. E aí era como se fosse caixotes. Então imagina vários caixotes gigantes, é, cheios de moedas, lotados. Então cada um tinha vários, tinha um, dois, três, vários, vários. E eles tinham porções diferentes, porções diferentes não, porções iguais de moedas, tipo, várias. E eles, era como se eles estivessem descendo, sabe? Cada vez saía mais. E eu olhava aquelas moedas e eu falava, meu Deus, que incrível. E aí, quando eu chegava, parecia que tudo aquilo era pequeno e eu era grande, sabe? E aí eu chegava a tocar aquela moeda. Quando eu pegava a moeda na mão, elas eram minúsculas, elas não minúsculas, mas elas eram bem pequenininhas. Não era o tamanho de uma moeda normal pra gente, por exemplo. Ou não sei, na verdade é porque eu estava grande, né? E eu olhava para elas e eu falava, nossa, quanta moeda! E eu tocava nelas assim, e eu via que elas tinham um furo no meio ou alguma coisa escrita, eu não conseguia decifrar. Mas na minha cabeça era um furo no meio. E aí eu olhava que pegava e tal, e eu acordei. Eu acordei e na hora que eu acordei eu questionei assim o sonho. Eu falei, nossa, o que será essas moedas? E aí o Espírito Santo, né, com certeza, falou para mim assim, XRP. E aí eu falei assim, nossa. Então, assim, tem um mistério muito grande nesse sonho. Foi incrível, foi uma experiência incrível.